Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma leitura? Nós esperamos a nossa leitura no livro de Levítico, capítulo de número 26, ao castigo pela desobediência, versículo de número 26 a seguir. Faltando aí 2 capítulos para a gente terminar a nossa leitura do livro de Levítico. Versículo de número 26 do capítulo 26, o castigo pela desobediência, que diz assim: Quando eu cortar o suprimento do vosso pão, 10 mulheres assarão o pão num só forno. Quando eu cortar o suprimento do vosso pão, 10 mulheres assarão o pão num só forno, e o pão será distribuído por peso. Comereis, mas não vos fartareis. Se ainda com tudo isso não me ouvirdes e continuardes a hostilizar-me, então vos serei contrário em furor e vos castigarei 7 vezes mais por causa de vossos pecados. Comereis a carne dos vossos filhos e das vossas filhas, destruirei os vossos altares, idolatrias, desfarei os vossos altares de incenso, lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses e vos abominarei. Converterei as vossas cidades em deserto, assolarei os vossos santuários e não aspirarei cheiro suave. Assolarei a terra e espantarão disso os vossos inimigos que nela morrerem. Eu os espalharei pelas nações e desembanharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades ficarão desertas. Então a terra usufruirá dos seus sábados, todos os dias sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Neste tempo a terra descansará e usufruirá dos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que restarem de vós nas terras dos seus inimigos, eu lhes encherei o coração de tal pavor que o sonido de uma folha movida o perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém o persiga. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem que ninguém os persiga, e não podereis permanecer diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que de vós restarem nas terras dos seus inimigos serão consumidos por causa das suas iniquidades. Também por causa das iniquidades de seus pais serão consumidos. Se, porém, confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais e as suas infidelidades contra mim e as suas hostilidades diante de mim, por causa das quais fui contrário a eles e os conduzi à terra de seus inimigos, então, se o seu coração incircunciso se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, e eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e da minha aliança com Isaque, e da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei, pois a terra abandonada por eles descansará nos seus sábados, enquanto estiver assolada sem eles. Aceitarão o castigo pela sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e desprezaram os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Antes, por amor deles, me lembrei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o
Senhor. Versículo de número 46. Estes são os estatutos, os juízos e as leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel no monte Sinai por intermédio de Moisés. Capítulo de número 27, último capítulo do livro de Levítico, resgatando o que é do Senhor, que diz assim, versículo de número 1 do capítulo 27. Disse o Senhor a Moisés, dize aos filhos de Israel, quando alguém fizer um voto de dar ao Senhor o valor estimativo de uma pessoa, se a tua avaliação for de um homem de idade de 20 anos até a idade de 70, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Se, porém, for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos, e a sua idade for de 5 anos até 20, e a tua avaliação de um homem será de 20 ciclos e da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de um mês antes 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. Se a idade for de 60 anos para cima, a tua avaliação de um homem será de 15 ciclos e da mulher de 10 ciclos. Se aquele que fez o voto for demasiado pobre para pagar a sua avaliação, então apresentará a pessoa diante do sacerdote para que este o avalie, segundo os recursos do que o fez o voto, ao sacerdote o avaliará. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará nem o trocará, substituindo por um bom por um ruim, ou um ruim por um bom. Se, porém, de algum modo um animal for trocado por outro, serão ambos santos. Se for animal imundo dos que não se oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, que o avaliará, seja bom ou seja ruim, segundo a avaliação do sacerdote, assim o será. Se de algum modo o resgatar, então acrescentará a tua avaliação a quinta parte do seu valor. Se alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote avaliará, seja boa ou seja ruim, como o sacerdote avaliar, assim será. Versículo de número 15 do capítulo de número 27 de Levítico. Se aquele que o dedicou quiser resgatar a tua casa, acrescentará a avaliação a quinta parte do seu valor e será dele. Quem dedicar ao Senhor alguma parte do campo da sua propriedade, a avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se consagrar o campo desde o ano do jubileu, segundo a tua avaliação ficará. Se, contudo, dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isso se abaterá na tua avaliação. Se aquele que dedicou o campo de alguma maneira o resgatar, acrescentará a avaliação a quinta parte do seu valor e será seu. Se, porém, quando o campo sair livre do ano do jubileu, será santo ao Senhor como campo dedicado. A propriedade será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou